noite! Já são 15 para 7, boa noite. Eu nunca vou me esquecer, na verdade, da primeira conferência de mulheres que eu já estive. Isso foi quase 10 anos atrás. E é muito especial estar num evento só de mulheres, com mulheres de todas as diversas faixas etárias, cores de pele, culturas diferentes, lugares diferentes. Isso é muito... Nossa, é extraordinário, porque me chocou muito ver um evento cheio de mulheres assim, tão diferentes, mas unidas com um propósito. Eu nunca tinha visto isso antes. E é uma honra falar diante de vocês, porque desde então, desde aquela época, Conferência de Mulheres tem marcado a minha vida. E parte do que me animou tanto fazer parte de um evento assim é justamente por estar num mundo hostil e competitivo entre as mulheres. Um mundo que a gente precisa duvidar um pouco da união que a gente tem, ou das amizades que a gente tem. E estar inserida nesse tipo de sociedade, mesmo assim, ter um lugar seguro aqui, ter um lugar que a gente pode estar unidas e realmente valorizar uma outra é impressionante. E hoje eu queria compartilhar escrituras que me ajudaram a enxergar o mundo dessa forma. E o tema da nossa conferência é Enquanto sigo, floresço. Quem aqui ama receber flores? Nossa, muita gente. É ótimo receber flores, na verdade, porque... Olha isso. É a coisa mais linda. Olha que flor linda. Gente, esse local está lotado de flores. Eu acho que isso é uma margarida. Eu não entendo muito de flores, mas eu gosto muito de receber flores por conta dessa beleza. É maravilhoso. Mas eu sempre tive sentimentos um pouco mistos sobre receber flores. E eu vou mostrar por quê, na verdade. Eu tenho sentimentos um pouco mistos, na verdade, porque elas ficam assim, depois de um tempinho. E é muito triste ver elas morrerem. Eu ficava triste a cada dia que passava, eu via as pétalas caindo. Isso me deixava um pouco triste, então eu tenho sentimentos um pouco mistos. Mas eu queria mostrar uma flor na Bíblia que não murcha. Vamos lá para Salmo 52, versículo 8. Salmo 52, versículo 8. A Bíblia diz: Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Então, aqui, a gente vê que como essa oliveira, quando a gente está perto da casa de Deus, plantada do lado da casa de Deus, a gente é uma flor que não murcha, que não perece, porque ele fala, confio para todo sempre no amor de Deus. Quando a gente está perto de Deus, a gente se torna uma flor que não murcha. Isso não é incrível? E esse é o tema que a gente vai focar. Como a gente pode seguir na vida, florescendo, e mesmo assim não murchar, como essa flor descrita em Salmo 52, que é o tema da nossa conferência. E a gente vai estudar algumas passagens no livro de Oséias. Então, vamos lá em Oséias 13. Vamos, Bia! Vamos lá. Oséias 13, versículo 4. Vamos, Bia! Oséias 13, versículo 4. 13, versículo 4. Oséias está depois de Daniel. E a Bíblia diz: Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam, então me esqueciam. Aqui, nessa escritura, a gente vê a dor de Deus. E é impressionante porque é um dos temas do livro de Oséias.
é o tema de entender profundamente como Deus se sentia. E foi o que ele fez em relação a Oséias. Ele permitiu coisas acontecer na vida de Oséias para ajudar Oséias a entender o quanto doía para Deus. E parte dessa escritura mostra isso. Poxa, Deus expressa, eu cuidei de vocês no deserto. Quando eu cuidei, vocês ficaram satisfeitos porque eu alimentava vocês. Quando vocês ficavam satisfeitos, vocês me esqueciam pelo orgulho de vocês. E aqui mostra, faz a gente sentir como Deus sente. A frustração de ser esquecido. Quando tudo o que ele queria era cuidar de nós. Cada uma aqui, eu acredito, a gente tem muitas coisas que Deus nos deu. Uma família, uma carreira, a oportunidade mesmo de poder se locomover para estar num evento como esse. Relacionamentos, estabilidade. Nós temos muitas coisas dadas por Deus, assim como o povo dele foi alimentado no deserto. Mas a pergunta é se a gente tem se esquecido dele. O que nos faz murchar? Vamos seguir lendo em Oséias 14, versículo 1. Então, primeiro, para a gente poder aprender a como florescer, a gente tem que aprender a não murchar. Então, vamos aprender isso em Oséias 14, versículo 1. A Bíblia diz: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Aqui, a Bíblia diz claramente, o que nos faz murchar é os nossos próprios pecados. As coisas que param a gente. Às vezes, a gente quer olhar para o sofrimento e as circunstâncias, as coisas difíceis que a gente tem passado. E a gente quer culpar outras coisas. A gente quer culpar as pessoas, porque as pessoas estão tentando me derrubar. Meu casamento é a raiz do meu sofrimento. Ou a tal pessoa é o meu problema, ela me suga. A gente começa a olhar para todas as circunstâncias que talvez fariam a gente murchar. Mas o que a Bíblia diz é que nada nos impede de florescer, a não ser as nossas decisões. A não ser o que a gente decide para a nossa vida. Isso provoca a nossa própria queda. E mulheres, é difícil entender isso e aceitar isso. É difícil aceitar que muitas vezes, por mais que as coisas estão difíceis ao nosso redor, elas não têm esse poder de fazer a gente murchar. Os nossos pecados têm esse poder sobre a gente. E por mais difícil que seja entender isso, é libertador entender isso. Porque se a gente é o problema, a gente também é a solução. Deus te trouxe até esse evento por um motivo. Eu acredito profundamente que ninguém está aqui por acaso. Que ninguém está aqui aleatoriamente. Ele te trouxe aqui porque ele te quer por perto. Não só uma das outras, mas ele quer estar perto pessoalmente de você. Ele quer cuidar de você em meio a uma sociedade como essa. E diante de tudo isso, qual vai ser a sua decisão depois de tudo que você vai ver hoje? Permanecer a mesma? Sair de um evento, talvez com a barriga cheia, com os presentinhos na mão, mas a mesma por dentro? Ou você vai decidir florescer? Você vai decidir mudar, sair por aquela porta, uma outra mulher. Uma mulher que toma decisões e toma responsabilidade sobre o próprio florescimento. E é isso que a gente está aqui para fazer, isso que faz diferença. E eu quero que vocês se perguntem primeiro. Você tem sido a mulher que um dia no seu passado, pensando lá atrás, você quis ser, você desejou ser? Pensando nos seus dias passados, quando você sonhava em ser uma mulher desse jeito ou daquele jeito, você se tornou essa mulher? E o que te impediu de se tornar a mulher que um dia você desejou ser? O que dentro de você tem realmente impedido você de florescer? E vamos seguir lendo em Oséias 14, versículo 2. Oséias 14, 2. A Bíblia diz: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe
perdoa todos os nossos pecados. E por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. A Bíblia diz aqui, ela dá alguns exemplos de quais são esses pecados que causam a nossa queda. E alguns exemplos estão aqui nas Escrituras, como confiar em pessoas ou na nossa própria força. E, principalmente nessa Escritura, ele fala sobre ídolos, coisas que a gente coloca no lugar de Deus, como o desejo por controle, como as nossas ambições que só beneficiariam a nós mesmas, como a crença de que você não vai mudar. São coisas que provocam a nossa queda. E eu queria falar alguns indícios, hoje em dia, de uma sociedade que se esqueceu de Deus. Eu queria dar algumas estatísticas para vocês. Uma pesquisa americana com mais de 60 mil pessoas que trabalham em empresas mostrou que 42% das mulheres nessas 60 mil sofrem de esgotamento profissional. 42% dessas mulheres. Isso é quase 10% a mais do que os homens. Estão indo para o trabalho delas e estão esgotadas. Não estão aguentando. 1 em cada 3 mulheres do mundo já sofreram violência física ou sexual. Em sua maioria por parceiros de relacionamento. Em estarem em relacionamentos abusivos. 1 em cada 3. Eu queria citar alguns tópicos mais pesquisados no Google por mulheres. Como sair bem em selfies? Como ter um corpo perfeito? O que fazer quando me esqueci de tomar a pílula anticoncepcional? Como saber que eu estou grávida? Como excitar um homem? Como conquistar um homem? Esses são os 6 tópicos mais pesquisados no Google por mulheres. Isso, mulheres, o que isso me diz? O que isso nos diz? Que as mulheres têm procurado felicidade, satisfação, esperança, mas elas têm procurado num lugar errado. E eu queria dar um exemplo, porque eu um dia fui também essa mulher. Eu fui a mulher que procurou muita felicidade em muitos lugares errados. Eu tenho a honra, como a Nath disse, de viver como uma discípula de Jesus há 9 anos, há quase 9 anos. E quando me fizeram um convite de poder estudar a Bíblia, eu não achava que era um convite que ia mudar a minha vida, para falar a verdade. Eu fui por curiosidade. E por que isso? Porque eu acreditava que eu estava satisfeita com a minha vida. Eu não achava que eu precisava de Deus para mudar a minha vida. Ainda que eu acreditasse em Deus, ainda que eu ia à igreja, eu não acreditava profundamente que eu precisava dele para mudar a minha vida, porque eu tinha uma vida boa. Na época que me fizeram esse convite, eu estava na faculdade, e eu tinha acabado de entrar, eu sentia que eu tinha tudo que eu queria, tudo que eu lutei para ter. Eu tinha acabado de entrar numa carreira que eu escolhi e que eu lutei na USP. Era algo que os meus pais queriam muito, e eles trabalharam muito para me dar a chance para poder fazer isso. Eu tinha uma boa saúde, eu era uma boa aluna, eu tinha uma família estável. E pais que, pela graça de Deus, me davam tudo o que eu precisava. Amigos, e eu tinha também um namorado. Eu sentia que eu tinha um futuro muito próspero na minha frente. Coisas que eu sentia. Eu achava que era o suficiente. Porque eu já tinha conquistado o suficiente, E que eu já tinha tudo que eu sempre desejei. Então, isso foi quando eu recebi o convite de estudar a Bíblia. Mas, em pouco tempo, Deus deixou muito claro que eu estava muito errada, na verdade. Porque, apesar de tudo isso, eu ainda me via infeliz. Apesar de tudo que eu achava que eu tinha conquistado, eu me via muito infeliz. Eu passava o dia vivendo o que eu tinha sonhado, que eu tinha conquistado, mas quase cada noite, eu dormia chorando. Eu dormia infeliz. Pensando comigo mesma, é só isso. É só isso. Então, um dia que eu tiver um trabalho que eu vou lutar para conquistar, eu vou me sentir assim também?
se eu tiver um dia um casamento, eu vou me sentir assim? Que alvo atrás de alvo, eu vou procurar algo que não me satisfaz completamente. E era isso que eu sentia. E eu só fiquei muito boa, mulheres, em mostrar o que as pessoas queriam ver. Eu aprendi a me mostrar uma boa aluna, uma boa filha, uma boa namorada. Mas tudo isso era superfície. Então, o meu relacionamento com os meus pais, se você olhasse profundamente, era terrível. Não era algo profundo, não era cheio de amor, cheio de gratidão, como eles mereciam. Eu idolatrava o meu namoro e a minha carreira. Eu colocava todas as minhas esperanças nisso. E eu me culpava muito por me achar ingrata de ter tudo o que eu tinha e mesmo assim estar infeliz. Então, era um beco sem saída. Eu vivia o que eu achava que era o conceito de felicidade, mas eu terminava o dia muito, muito frustrada comigo mesma e com Deus. Então, eu comecei a me voltar para coisas rápidas, como a imoralidade e a impureza, ao egoísmo. Então, eu vou procurar e eu vou pensar mais em mim. Talvez essa é a solução. E eu comecei a sentir menos. Comecei a ser indiferente com as coisas e com os relacionamentos que me feriam. Essa foi a minha solução. Eu só parecia realizada, mas eu não estava. Deus só estava frustrando todos esses sonhos pessoais, porque Ele queria me mostrar que Ele tinha algo maior. Que Ele tinha algo que nada substitui, que é Ele mesmo. E eu queria mostrar uma escritura em Salmo 73. Salmo 73, versículo 22. A Bíblia diz, vamos ler a partir do 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e é minha herança para sempre. Eu me identifiquei com cada palavra desse salmo. Por quê? Porque quando eu estava com o coração amargurado, me duvidando de tudo que eu estava vivendo, eu agia como um animal irracional. Eu achava que fazia sentido, mas era totalmente irracional a forma como eu estava vivendo. Mas o que essa escritura mostra é que Deus é tudo que eu sempre quis. E eu só estava procurando no lugar errado. Onde você tem procurado o que você sempre quis? Se, como eu, você quer ser amada, nenhum relacionamento vai te mostrar isso tão profundamente quanto entender Jesus na cruz. Você quer ser valorizada? Você nunca vai achar seu valor completo nas coisas que você faz. Ou no emprego, ou na sua capacidade. Deus te valoriza como ninguém. Ele dita o seu valor. Você quer ter amizades que você pode confiar? Olha ao seu redor. Olha onde Deus te colocou hoje. Deus quer te dar uma família aqui na terra. Como eu disse lá no começo, de mulheres que você profundamente pode confiar. Mulheres que estão nessa sala. Mulheres que você pode abrir o seu coração e a sua vida e não estão aqui para te julgar. Você quer fazer uma diferença no mundo. Eu acredito que todo mundo aqui tem esse sentimento. Eu quero fazer uma diferença no mundo. Eu quero ter o meu legado aqui na Terra. Jesus deixou uma missão para você. E uma missão para usar você, para mudar o mundo inteiro. Parece loucura, mas é o que a Bíblia diz. É por isso que a gente está fazendo eventos como esse. Porque a gente acredita que dessa forma a gente vai mudar não só São Paulo, mas a gente vai chegar no mundo inteiro. E Deus é tudo o que a gente sempre procurou. O que a gente sempre quis.
A questão é se você tem procurado esses valores no relacionamento com Deus ou em qualquer outra coisa. Vamos voltar para o nosso livro de Oséias, amém? Então vamos lá voltar para Oséias 14, versículo 4. Eu encorajo você a ler todo esse Salmo 73. Ele ajudou profundamente o meu coração, porque ele expressa o quanto um relacionamento com Deus é especial e o quanto ele muda o nosso coração. Vamos lá para Oséias 14, ler a partir do versículo 4, que fala assim: Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para o Israel. Ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que é os compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. É assim que termina Oséias. E olha que extraordinária é a perspectiva de uma vida com Deus. Deus, ele fala, ele quer curar a infidelidade. Ele quer curar a sua infidelidade. E eu não sei se todas vocês já passaram por isso, talvez algumas de vocês sim, mas infidelidade é algo que dói muito. É algo muito difícil de perdoar. E a gente entende como um erro, muitas vezes. Mas Deus, ele está disposto a enxergar isso como uma doença que ele quer tirar de você. E ele fala, eu quero curar a sua infidelidade, eu vou amar você de todo o meu coração. É isso que Deus quer fazer. Ele está disposto, como diz aqui, a te fazer crescer, a te tornar bela por dentro e por fora. E ele fala, florescer como lírio. Ele fala, como a Carol disse no Bem-vindo, você vai ser como o cedro, aprofundando as suas raízes. Então, ele quer te tornar forte. Ele quer te tornar seu esplendor, sua fragrância. Ele quer te valorizar, assim como ele fazia nessa escritura. Ele quer te tornar frutífera, porque ele fala, os frutos que vêm de Deus, os seus brotos vão crescer. Ele quer levantar a sua vida para impactar outras vidas. Isso é incrível. Ele fala, os que habitam em sua sombra, esses também florescerão. Então, não só você vai florescer, mas as pessoas ao seu redor vão aprender a florescer. Em conclusão, mulheres, Deus é a única coisa que Ele quer. Ele quer te fazer florescer. E eu quero que vocês reflitam nisso, o que tem te feito murchar. Para isso, meu desafio para cada uma de vocês é que vocês estudem a Bíblia com a mulher que te convidou. Só assim você vai ter ajuda em ver o que tem te feito murchar, de verdade. Estudando a Bíblia juntas, você vai descobrir muito mais de Deus e muito mais de você mesma. E você vai se surpreender com isso. E como em Salmos 52, versículo 8, você vai poder falar, mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença das suas fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Amo muito vocês. Para Deus seja toda a glória.